Precisam de mais tempo? Ou tá bom? Já acharam? É lá no Velho Testamento. A partir do primeiro versículo. Amém para isso? Amém? Tá bom. 2 Reis 5, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, ou seja, Deus, dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, o quê? Leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: oh, quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ou seja, ao rei: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu então o rei da Síria a Naamã: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 12 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um contexto, ou seja, um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. No 11. Naamã, o quê? Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai,
Se te houvessem dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Graças a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Fala conosco nessa noite, Senhor. Que tua palavra seja como fogo dentro do nosso coração, que a tua palavra seja como fogo nas nossas entranhas, que a tua palavra seja como martelo, tua palavra seja como bálsamo, que a tua palavra seja como espada que divide, que separa. Deus, que traga direção na nossa vida e que realmente mostre-nos, Deus, aonde o Senhor tem que operar nessa noite, aonde o Senhor tem que tocar nessa noite, para que possamos superar dificuldades e encontrarmos, Deus, a ação do Senhor, o mover do Senhor na nossa vida. Deus, fala com o teu povo nessa noite. Tu és Deus, nós somos teus filhos. Abre os nossos ouvidos, que nossos ouvidos sejam abertos para o Senhor, que o coração de cada um de nós seja uma terra fértil, e a tua palavra caindo nela, frutifique e dê frutos para a tua glória, e nós sejamos edificados, curados, restaurados e levantados para a glória do teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Eu sei que tem uma palavra para os irmãos nessa noite desse texto. E sei que essa palavra pode falar com você, porque ela tem falado comigo. E eu tenho entendido que Deus fala conosco na medida que a gente vai abrindo o nosso coração para entender algumas dificuldades que estão entre nós e aquilo que Deus tem para a nossa vida. Algo que nós necessitamos, que nós precisamos. E às vezes há algumas barreiras, há alguns empecilhos, há alguns obstáculos, há alguns poréns entre nós e aquilo que Deus tem para a nossa vida, e nós precisamos superá-los. Amém? Há situações na nossa vida que nós precisamos romper, há situações na nossa vida que nós precisamos desconsiderar, há situações na nossa vida que nós temos que refletir, há situações na nossa vida que nós temos que nos posicionar, há situações na nossa vida que nós temos que tomar posturas, há situações em nossas vidas que nós temos que cortar, há situações em nossas vidas que nós temos que tomar a cruz, há momentos em nossas vidas que nós temos que, de fato, tomar uma posição que, de fato, fale, deixe bem claro que nós estamos rompendo com situações, para que possamos atingir, para que possamos entrar naquilo que Deus tem para nós. Ou então ficaremos aquém, ou então ficaremos do outro lado, ou então ficaremos longe, e às vezes tão perto. Eu falei certa vez, e isso eu tenho observado, não foi uma vez só, eu tenho observado ao longo do caminho, eu tenho observado ao longo do caminhar, que muitas vezes nós desistimos ou paramos tão perto, mas tão perto daquilo que Deus planejou para nós, daquela promessa que Deus nos deu. Às vezes nós estamos no limiar, talvez um passo a mais, talvez uma postura a mais, um perseverar a mais, e nós às vezes paramos, desistimos. Não sei se você já observou isso, mas estamos tão perto, tão próximos. Às vezes lutamos, batalhamos, travamos guerras profundas. E quando nós estamos próximos de entrar, próximos de sermos alvos de uma ação poderosa, milagrosa, abençoadora, libertadora, curadora, saradora, que vai nos fazer prosperar e entrar num passo de glória, num momento de glória, num terreno de frutificação, de bênção na nossa vida. Nós paramos, ou alguma coisa nos trava, e nós não prosseguimos. Isso serve de empecilho para a nossa vida. Então, essa palavra que hoje me despertou, eu sempre fiquei preocupado com esta moça, eu sempre fiquei preocupado com esta menina,
A Bíblia chama de garota, de menina. Parece até que ela era muito nova. Parece que ela era bem adolescente, bem novinha, né? Essa menina que foi tomada como escrava em Israel, numa das investidas de guerra em que a Síria invadiu Israel, batalhou com Israel, entrou em Israel e levou alguns cativos. Entre esses cativos levou uma menina. A Bíblia não diz a sua idade, mas a impressão que tem, a impressão da narração do texto, que ela era bem jovem, bem nova. E ela ficou sendo serva, ela ficou sendo uma escrava, alguém que prestava serviço à esposa do comandante do exército, Naamã. Eu sempre fiquei assim, pensando na postura dessa moça. Eu sempre fiquei pensando na atitude desta moça, no posicionamento desta jovem. E sempre fiquei encantado com a postura de alguém que, mesmo diante de situações, diante de limitações, diante de empecilhos tão grandes, diante de fatos tão lamentáveis, de fatos tão trágicos na sua vida, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto desencanto, de tanta desilusão, mas aquela moça não permitiu que o alvo de Deus para a sua vida, que o propósito de Deus para a sua vida fosse frustrado. Amém? Não importava, e não importasse o que lhe acontecesse, não importasse onde ela estava, a condição que ela estava foi colocada, mas ela decidiu, ela determinou que a sua vida, em qualquer situação, haveria de cumprir o propósito de Deus na vida dela. Amém? Aleluias. Já pensou alguém que é resultado de uma guerra e que é escravizado e que é levado para uma terra estranha, não é? Uma terra que não tem nada a ver com a sua terra, que é tirada, que é arrancada, violentada do seio da sua família, é arrancada e é levada para um lugar que não tem nada a ver com você. E ali ela vai ser onde ela estava tinha uma realidade de família, de vida, tinha uma condição, tinha tudo ao seu favor. Agora é colocada numa condição que tudo é contra. E é uma escrava, sem direito a nada. Mas esta moça decide que aonde ela está, na condição que ela está, ela vai seguir a sua vida, e ela vai seguir o seu propósito, e nada lhe vai fazer parar. Amém? Nada vai fazer parar a sua vida, e o propósito da sua vida não vai se frustrar. E ela começa a observar, e aquela moça não fica parada, aquela moça, ela não fica ali alheia, aquela moça não fica ali desatenta, aquela moça não fica ali, estou fazendo minha obrigação, cumpri minha obrigação, não é? Como será que é tratado os escravos, né? E aquela moça, talvez, eu penso que não tinha obrigação nenhuma de tomar a postura que ela tomou. Mas aquela moça começa a ver, e ela começa a perceber que o seu senhor, que aquele homem, ele era um homem nobre. Ela começa a perceber que aquele homem era um homem digno. Ela começa a perceber que aquele homem era um homem de prestígio. Ela começa a perceber que aquele homem era alguém decente, era alguém, né, de nobreza, era alguém digno. Talvez até pela postura dele, pela maneira como a tratava, não sei o que. Mas Deus começa a atrair o olhar e o coração daquela moça, e começa a afeiçoar aquela moça, aquele homem, aquele seu senhor, mesmo sendo o seu algoz, mesmo sendo aquele que o escravizava, mesmo sendo aquele que a arrastou, que a levou para lá e a colocou naquela situação tão degradante, tão aquém daquilo que era a sua condição anterior. Mas a sua vida tem um propósito maior. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você olhasse para mim e entendesse uma coisa. Olha, tem alguém mais importante do que eu na minha história. Amém? Tem alguém mais importante do que a minha tem um propósito muito maior do que a minha felicidade. Tem um propósito muito mais glorioso, muito mais sublime, de que as coisas dê certo e continue dando certo para mim.
eu não sou o centro dessa situação. A minha vida tem algo que é maior do que eu. Amém? E eu tenho que entender isso. Se eu não entender isso, eu vou me frustrar. Se eu não entender isso, eu vou me acomodar. Se eu não entender isso, eu vou parar. Se eu não entender isso, eu vou desistir. Eu tenho que entender que acima de mim, acima dos meus alvos, dos meus objetivos, dos meus sonhos, há algo muito maior. Muito maior. Senão as coisas não valerão a pena. Senão as coisas não vão valer a pena. A minha luta vai ser uma luta em glória. Eu não vou ter motivação, eu não vou ter força, eu não vou ter ânimo para tomar posturas, para tomar posições, eu não vou ter alegria de andar a segunda milha, eu não vou ter condição de se alguém pedir a minha capa, eu dar também a túnica, eu não vou ter condição, se alguém me afrontar, eu virar ao outro lado, porque eu estou ressentido, eu fui confrontado, eu fui diminuído, eu fui desprestigiado. Não sou eu, é Ele, é por causa dEle. Eu estou aqui não é por mim, mas é por Ele, é por algo que extrapola a minha vida de 30, de 40, de 50, de 100 anos, se for. Não interessa, mas a minha vida tem um alvo, tem um objetivo que é muito maior e que me faz superar doenças, situações, tristeza, decepções, desencantamentos, que me faz andar e prosseguir, esperando que os horizontes vão se abrir e que eu vou contemplar a glória de Deus. Aleluia! É isso. Senão eu vou desistir, senão eu vou parar. E aquela menina chama a sua senhora e diz assim: oh, quem dera, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que há na minha terra, que está em Israel. Amém? É claro que ela não está falando do homem, percebeu aqui? Ela não está falando de Eliseu, ela está falando do Deus, Jeová, Senhor, Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Se ele estivesse diante do profeta que há na minha terra. E ela diz uma coisa tremenda: eu tenho convicção, eu tenho certeza que ele seria curado, restaurado. Amém? Glória a Deus. Então não é a minha condição, não é a minha situação, mas é o que ele pode fazer. Então eu creio, apesar de. Amém? Apesar de estar nessa situação, mas eu sei quem ele é. E nós vemos uma coisa interessante aqui. A senhora, esposa de Naamã, conta para ele. E ele vai ao rei e diz para o rei: olha, a moça que está na minha casa, que é de Israel, disse assim, assim e assim. E assim é. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei encantado com essa expressão. E assim é. Ela disse que é assim. Uma escrava tem esse prestígio todo. Uma escrava tem, né? Tem essa confiança toda, né? Que segurança ele tinha? Mas assim é. Aí está o testemunho. Amém? Aquela menina estava naquela condição, mas em momento algum ela permitiu, ela deixou que o nome do Senhor fosse desmerecido. Em momento algum ela permitiu que o nome do Senhor fosse desvalorizado. Em momento algum ela permitiu que o testemunho do nome de Deus fosse denegrido. Então eu posso pensar o seguinte: aquela moça estava lhe lamentando. Oh, coitadinha de mim. Oh, o que aconteceu comigo? Melhor se eu tivesse morrido, né? Porque isso, porque aquilo outro. Porque cadê Deus? Não. Será que estava?
Será que ela estava lá lavando os pratos? Será que ela estava lavando roupas, passando? Será que ela estava lamentando? Né? Será que era isso? Será que ela estava o tempo todo se lastimando? Já pensou? O que eu estou fazendo aqui? Por que Deus permitiu isso? Eu estou em pecado. Né? Qual a geração? Quem foi que pecou? Né? Semana passada. Quem foi que pecou? O que é que eu fiz de errado? Não, aquela moça, ela estava ali, firme, sabendo que o nome do Senhor seria glorificado na vida dela, precisava ser honrado na vida dela. E o rei disse assim: olha, vem cá que eu vou te enviar lá, o rei de Israel. E mandou uma carta: olha, eu vou te mandar aqui Naamã, meu servo, para que você restaure ele da sua lepra. O rei rasgou seus vestidos e ficou doido. Ele disse: esse homem está procurando uma ocasião para brigar comigo, para guerrear, levantar uma guerra contra mim de novo. Está vendo aí o que está fazendo? Aí Eliseu falou: não, para que isso? Manda o rei aqui. Manda Naamã aqui. Naamã chegou e Eliseu mandou um mensageiro, uma mensagem: vai e lava-te no Jordão, mergulhe-te no Jordão 7 vezes e você vai ficar curado. Naamã, misericórdia, ficou irado. E disse: não é os rios lá da Síria, muito mais limpo, muito mais... E era mesmo. O rio Jordão é sujo. O rio Jordão, misericórdia, perto dos rios da Síria. Não podia eu lavar-me lá e ficar curado, precisava vir aqui. E foi indignado. Aí os seus servos chamaram: meu pai, se o profeta tivesse pedido para você uma coisa, para o senhor uma coisa muito mais difícil, não ia fazer? Quanto mais que ele te disse: lava-te e mergulha-te 7 vezes, que custa isso? E foi: tá certo. Foi e mergulhou 7 vezes. E quando saiu, estava completamente curado. A sua pele estava como a pele de uma criança. Quero falar sobre isso aqui. Porém, olha aqui o obstáculo. Naamã, um homem valoroso, um homem de fama, um homem de prestígio, herói de guerra na sua terra, respeitadíssimo. Porém, o quê? Leproso. Será que o problema dele era a lepra? Será que o problema dele era só físico? Você sabe que lepra tem muito a ver com a questão de orgulho, né? Um dos símbolos do problema da lepra é orgulho. Há um espírito, segundo os especialistas aí, né? Espírito, sei lá como é que chama isso aí, essa especialidade aí. Cada doença dessa aí tem um poder para trás disso que age. Diz que a lepra é o orgulho, é a presunção. Então você vê na Bíblia algumas coisas nesse sentido. Você vê, por exemplo, o rei de Israel, um dos reis de Israel, quando entrou Uzias, quando entrou no templo, ofereceu sacrifício que ele não devia oferecer, não podia. Mas ele achou que ele era tão bom, que Deus o abençoava tanto, que ele era tão... que ele podia ser o que ele não era. E quando entrou, que o sacerdote chegou e disse: não, você não pode, você não pode entrar. Aí no santo coisa ninguém pode entrar. E ele se irou-se e se rebelou contra. E a Bíblia diz que imediatamente uma lepra surgiu na sua testa, não é? E ele morreu disso. O problema de Naamã não era simplesmente a lepra física. O porém na vida de Naamã não era a lepra, era o orgulho. Quando ele soube que tinha que mergulhar 7 vezes naquele rio sujo, mas quem? Eu, Naamã? Mergulhar 7 vezes nesse rio, nessas águas? Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje, nós vamos terminar. Hoje nós temos ceia, vamos participar da mesa do Senhor. O que eu quero trazer para você junto com essas coisas aqui, amados, é esses poréns, ou esses empecilhos, essas barreiras entre nós e aquilo que Deus tem para a vida da gente. Naamã tinha um empecilho na vida dele, tinha um porém na vida dele, tinha algo na vida dele que o impedia de ser curado. Não era a lepra, tinha solução.
Então eu vou dizer para você uma coisa: não tem nada na sua vida que não tenha solução. Não tenha nada na minha, na sua vida, que não tenha resposta. Só não tem resposta se a minha vida e a sua vida estiver algo dentro de nós, e eu e você nos constituímos num empecilho, numa barreira, para que Deus possa agir. Amém? Porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém. Eu me lembrei de algumas situações que eu quero terminar aqui. Semana agora você estava conversando sobre Jefté. O irmão puxou o assunto de Jefté. E eu fui ver sobre Jefté em Juízes, capítulo 1, capítulo 11, do verso 1 a 8. Não precisa ler não, só vou citar. Juízes 11, 1 a 8. Diz uma coisa nos primeiros versículos interessantes sobre o juízo, sobre Jefté. Que ele era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Ele era um homem corajoso, destemido, de valor, porém filho de uma prostituta. E os seus irmãos chamaram e disseram: você não vai andar conosco não, você é filho de outra mulher, você pode chispa de casa, pode ir embora. E o expulsaram de casa. E as pessoas daquela família expulsaram também de casa. Ou seja, você é um bastardo. Porém, olha o obstáculo. Ele era filho, mas era bastardo. Então, vai embora. E Jefté foi para umas terras distantes, Jobe. E chegou naquela terra, o que aconteceu? Se juntaram a ele homens ruins, homens mal intencionados. Se juntaram a ele. E ele se acomodou àquele meio. Percebe as influências, como é que acontece na vida de alguém? Mas aconteceu o que? Deus fez vir sobre Israel uma situação que ninguém foi achado. Deus não permitiu que ninguém se levantasse. E aí os anciãos de Israel foram procurar Jefté. Vem e ser líder sobre nós e batalha contra os nossos inimigos. E ele falou: agora que vocês precisam de mim, ou vocês me expulsaram de casa, agora que vocês estão... Mas ele falou: não, é exatamente isso, nós queremos que você seja chefe sobre nós. Amém? Glória a Deus. Irmão, esse momento seu, esse momento nosso de baixa, esse momento vai chegar uma hora que os próprios inimigos da gente vai dizer: olha, amém? Deus vai fazer com que o reconhecimento venha daqueles que nós menos esperamos. Mas é preciso que nós sejamos firmes. Amém? Eu estava olhando alguns outros, porém, lembra de Moisés? Quando Deus quis usar Moisés: Senhor, usa outro, Senhor. Mas não era ele que queria ser usado por Deus para livrar Israel de... Não é? Mas se eu sou pesado de língua, Senhor, eu sou meio gago. Eu estava pensando em Israel quando saiu do Egito. Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma palavra para Israel, Deus tinha uma herança da terra prometida. Mas quando chegar diante do Mar Vermelho, pronto, acabou-se. Todo mundo está em festa e tal, alegria, e vai, aquela alegria toda, e vamos para ricos, cheios de riquezas, né, de tesouros e tal. Mas quando chegou, e agora vamos para onde? Deus nos trouxe aqui para matar a gente aqui no deserto. A gente vai morrer aqui, vamos ser enterrados todos aqui, porque agora para onde vamos? Olha o rei, olha o faraó atrás de nós, vamos morrer aqui. Entre Israel e a promessa de Deus havia um obstáculo: o Rio Vermelho. O Rio Vermelho, o Mar Vermelho. Copiei Tiago. Copiei Tiago semana passada. Falei Tiago está lá lá em feira, está na igreja dele lá. Mar Vermelho. E Moisés clamou a Deus, e o povo dele: Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que o quê? Marche. E você, Moisés, bate com a vara no mar. Amém? Os recursos estão onde, irmãos? Aonde estão os recursos de Deus para superar os nossos poréns? E superar as nossas dificuldades, nossas barreiras, os nossos empecilhos, os nossos obstáculos? Estão aonde? Já está nas nossas mãos. Deus já nos deu. Amém? Deus já nos capacitou. E eu fiquei pensando, e fui andando por aí afora, e fui descobrindo algumas coisas.
E fui crescendo. Aí cheguei no Novo Testamento. E cheguei em Jesus. Aí me deparei com o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de mim. Porque ele ouviu que Jesus estava passando. E a multidão, cala, rapaz, fica quieto, você está acomodando o mestre, está acomodando, está vendo que ele já está saindo. Ele não vai incomodar você. E aí ele gritava o quê? Mas Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém. Glória a Deus. Parou. Aí aquela multidão, olha, tem bom ânimo, ele está te chamando. Aí me lembrei de quem mais? A mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher que há 12 anos tinha gastado tudo quanto ela tinha e não tinha obtido nenhuma resposta, nenhum alívio para a sua dor. E agora ela sabe que Jesus está ali. E uma multidão está indo seguindo Jesus, uma multidão. E ela dizia consigo mesma. E ela tenta de um lado, tenta de outro, e tenta de um lado, não tenta de outro, e não tinha jeito. E ela pensava consigo mesma, eu não preciso nem falar com ele, não preciso nem falar com ele. Se eu ao menos tocar na hora das suas vestes, eu sei que eu serei curada. Amém? Glória a Deus. Aí ela ficou prostrada, ficou sentada lá, que pena, eu não vou conseguir, olha aí, como é que eu vou fazer? Para entrar já, foi isso? Eu não sei o que ela fez. Eu não sei o que ela fez. Eu não sei se ela foi, se ela andou, se ela se ajoelhou, se ela foi se arrastando, se ela rasgou o pneu. Eu não sei o que ela fez. Eu sei que ela foi e tocou. Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou e disse: quem foi que me tocou? Senhor, todo mundo está te tocando. Não. Eu sei que alguém me tocou e tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu me lembrei também daquele homem paralítico, deitado há muitos anos, décadas, deitado numa cama e não podia fazer nada. Jesus vem na cidade e ele sabe que Jesus está na cidade, que ele não fica aflito. Aquilo, e agora? O que eu vou fazer? Jesus está na cidade, como é que eu faço? E tal, e vai. Aí ele sabe que Jesus está numa casa, olha, já fala, está na casa de fulano. E aí Aí vem os amigos dele, sei lá, se fala com os amigos, e vem 4 amigos, olha, e agora? Vamos lá. Cada um pega a maca, 4, um de um lado do outro, 4 e leva aquele homem na porta. Quando chega lá, quem é que chega? O quarteirão está fechado, tudo fechado, ninguém entra. E Jesus está dentro da casa, ninguém entra, ninguém sai, ninguém consegue. E agora? E aqueles foram rasgando e conseguiram. Mas para entrar na casa não dava, e tentaram para um lado, tentaram pela porta, tentaram pela janela, tentaram nada, mas não conseguiram. Eles desistiram? Não, o que eles fizeram? Subiram por cima do telhado, abriram o telhado. Já pensaram como é que é abrir o telhado? Jesus está lá, aquela multidão, e alguém bate, batendo. Daqui começa a cair terra, começa a cair coisa no chão. Jesus está ali, e Jesus continua. Daqui a pouco um buraco abre no telhado, e por 4 pedaços de corda, a cama é descida diante de Jesus, e o paralítico, glória a Deus. E Jesus diz: filho, a tua fé te salvou, levanta-te e anda. Aleluias, glória a Deus. Talvez você vai ter que abrir telhado, você vai ter que romper multidão, você vai ter que gritar mais alto, você vai ter que... Eu vi um irmão que pregou uma mensagem que me encantou demais. Falou assim: se você puder correr, se você puder voar, voe. Se você não puder voar, não puder correr, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste. Amém? Mas não fique parado. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero terminar dizendo: você pode. Amém? Nós podemos. Já está em nós toda a graça necessária para que rompamos com todas as dificuldades, os poréns, os obstáculos, as barreiras, as limitações, os empecilhos, as resistências, e entremos na promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Talvez entre você e o seu casamento existe um porém. Talvez entre você e a sua saúde existe um porém. Entre você e a sua família existe um porém. Entre você e o seu trabalho, a sua empresa, existe um porém. Entre você e a sua própria vida
de saúde física, emocional, existe um porém, uma depressão, sei lá, alguma coisa. Existe uma luta, uma guerra. Existe uma dificuldade na sua vida. Ou talvez tudo esteja bem, como Naamã, né? Tranquilo, um homem respeitado, digno. Na rua, tudo bem. Nas aparências, tudo certo. Mas, no fundo, existe alguma coisa. Eu vou dizer para você hoje. O Senhor está dizendo para você hoje: levante-se, em nome de Jesus. Amém? Levante-se, porque o dia chegou. É hora de você tomar uma posição, que Deus é contigo, Deus é conosco. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Seja o companheiro e a companheira do seu irmão aí, né?